E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Thiagueiras. Cara, esse ponto aqui do jogo já não é surpresa pra ninguém que o George Lucas é uma pessoa meio indecisa. Ele é um cara confuso. Vamos pegar um exemplo básico aqui, cara, a trilogia original. Na Nova Esperança e no Império Contra-Ataca, pra você ter ideia, o George Lucas não fazia ideia que o Luke e a Leia seriam irmãos. Somente lá no Retorno de Jedi, o último filme, cara, que o George Lucas, finalmente fez a decisão que o Luke e a Leia seriam irmãos e filhos do Vader. Nas prequels, mesma coisa. Lá, por exemplo, a gente tem 2 mortes da Shakti. 2 mortes foram gravadas. E aí, no final das contas, no filme, não apareceu nenhuma morte dela, estirando as toneladas de outras cenas deletadas. O que é comum pra filmes. Só que assim, a gente tem que concordar que o George Lucas ele passava do limite. Ele era um cara muito indeciso mesmo, não tem jeito. E então, aqui no site da StarWars.com, olha só que interessante, o Ian McCaig, ele lançou, umas coisinhas aqui, ele deu alguns detalhes, explicou algumas coisas, Phantom aos 25, Ian McCaig fala sobre o Darth Maul, Rainha Amidala e trabalhar com o George Lucas. Eu recomendo, inclusive, depois desse vídeo aqui que vocês assistirem, vai lá no site StarWars.com e lê o artigo inteiro, tá? Tem muita coisa interessante aqui, mas no vídeo de hoje eu vou trazer só o mais interessante. E o mais interessante é sobre o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn. Seguinte, o McCaig voltou-se para falar sobre os Jedi Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi, que juntos experimentaram uma mudança de história bastante significativa. É interessante como as coisas evoluem, disse o McCaig. Por um tempo, o Jedi mais velho ele foi chamado de Obi-Wan Kenobi, e o Jedi mais jovem era chamado de Qui-Gon Jinn, olha só. Foi muito comovente que no final, quando o Obi-Wan morre e o Qui-Gon Jinn derrota o Darth Maul e fica com o seu mestre enquanto ele morre, ele não apenas assume a missão do seu mestre, de treinar o escolhido, o Anakin, mas ele também assume o seu nome. O Qui-Gon Jinn se torna o Obi-Wan. É por isso que quando você vê o Alec Guinness lá na Nova Esperança, ele abaixa o capuz e diz: Obi-Wan, agora esse é um nome que eu não escuto há muito tempo. Porque ele não era o Obi-Wan, ele era o Qui-Gon Jinn. E bem no final, o George Lucas foi lá e mudou isso. Olha que mudança esquisita, cara. Imagina se isso tivesse ido pro filme. Vamos lá. Ia ser tipo assim, vamos tentar processar aqui. O Qui-Gon Jinn que a gente conhece, que na realidade ia ser o Obi-Wan, ele morre pro Darth Maul. E aí o Obi-Wan nosso, o jovem, que na realidade era o Qui-Gon Jinn pro George antigamente, ele ia pular em cima, matar o Darth Maul, e quando ele fosse lá no seu mestre, o Obi-Wan / Qui-Gon Jinn, o Obi-Wan, que é o Qui-Gon Jinn, ia falar pra ele treinar o Anakin Skywalker, e aí o Qui-Gon Jinn, o nosso Obi-Wan, ia aceitar essa missão de treinar o Anakin e adotar o nome do seu mestre falecido também, e então se tornar o Obi-Wan. Ia ser tipo uma espéciezinha de um plot twist, Eu acho que ia ser muito estranho isso. Eu, pessoalmente, eu fico contente que isso não foi pro filme. Assim, eu sou uma pessoa que eu adoro plot twists. Eu amo filmes que tem plot twist. Gosto muito mesmo. Mas assim, plot twist é legal quando é um plot twist que é bem escrito desde o início, sabe? Um plot twist desse, uma mudança de nome dessa aí, eu acho que seria algo muito estranho. Não sei, eu acho desnecessário, sabe? Eu acho que ia ser uma surpresinha que não tem necessidade. Inclusive, eu acho que é por isso que no final eles acabaram mudando, E acabaram não colocando isso. Tal do plot twist, cara, se ele não for feito muito bem feito desde o início, fica uma situação que nem o D&D fez com o Game of Thrones, No final de tudo, a Daenerys lá com seu dragãozinho, ela surta, muda completamente sua personalidade, sai queimando a cidade. Não faz sentido. Quando você faz um plot twist que não tem sentido, que não foi bem construído desde o início, se torna algo ridículo. Algo desnecessário. Isso daqui, na realidade, mesmo se fosse bem escrito, essa é a minha opinião, eu acho que ainda assim seria algo bem inútil. Seria um plot twist completamente desnecessário, na minha humilde opinião, mas deixa aí nos comentários, gente. Como é que vocês acham que seria Star Wars se tivesse esse plot twist? Na realidade não mudaria nada, Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam disso. E se você gostou do vídeo, curte e se inscreva, hein? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.